Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo A Era Nova. Hoje, nosso 27º vídeo do livro O que é o Espiritismo. Este estudo continuado que a gente está trabalhando um item por vez, às vezes dividindo em duas falas, para que a gente vá pegando as bases do Espiritismo, para que a gente vá tomando consciência aos poucos da existência do plano espiritual, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Eis várias cogitações que a humanidade traz consigo. E a gente está aqui tentando auxiliar dentro das nossas possibilidades e limitações. Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos, antes de adentrar ao estudo, ler uma mensagem que foi aberta ao acaso do livro O Essencial, de Chico Xavier, por Emmanuel. Caiu no capítulo 22, intitulada Crítica e Trabalho. O trabalho edificante em andamento no plano físico, onde se reúne milhões de criaturas diferentes, não se desenvolve sem crítica. A pancadaria verbal sempre cerca os obreiros e explodem afirmações quais estas. Porque tanta lentidão nos detalhes, é impossível que não estejam vendo as falhas que se mostram. Aquele colaborador é um desastre. Não se compreende tarefas assim tão importantes em mãos tão incompetentes. Não consigo colaborar com gente tão despreparada. Tudo cairá sobre a turma irresponsável. Estão todos errados. Aguardemos o fracasso total. Quando estas frases se te fizerem ouvir, não temas e prossegues trabalhando. Imperfeições todos temos e teremos até alcançarmos o plano divino. Problemas evidenciam presença e colaboração. Dificuldades trazem observação e observação gera segurança. Deixa que a censura te vigie e prossegue adiante. Apesar de nossos erros e acima de todas as nossas deficiências, a construção do bem não nos pertence. Pertence a Jesus, que zelará por ela em nome de Deus. E sabemos que o trabalho de Jesus não pode nem deve parar. É por isso que aqui estamos, mesmo como foi falado no início, e eu não tinha lido a mensagem anteriormente. E a mensagem vem muito ao encontro do que a gente falou. Mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, cá estamos trabalhando. Mesmo diante das incompreensões, da crítica, cá estamos com vocês. Mesmo diante dos problemas familiares, pessoais, que devem ser deixados de lado no serviço do Cristo, cá estamos com vocês. Aprendendo, trabalhando, seguindo, buscando forças para o nosso próprio coração, para a nossa existência, a nossa vivência, nessa partilha, nesse trabalho de luz, que como o texto mesmo falou, não nos pertence. Pertence a Jesus, pertence a Deus. E aqui somos instrumentos e somos eternos aprendizes dessa doutrina de amor, de luz e de paz que Jesus nos trouxe. Então, meu irmão, se estás num trabalho que beneficia o seu próximo e recebes críticas, pensa que o trabalho é de Jesus, que a crítica é para nós, seres humanos, que somos sim falhos, mas que o trabalho é de Jesus e que você possa pegar força em Jesus e continuar e prosseguir trabalhando. Em crise, em crítica, em avença ou desavença, prossigamos com fé. Porque esse é o caminho que Deus nos deu a trilhar para o nosso amparo, para a nossa edificação espiritual, a nossa segurança, o nosso aprendizado. Então, trabalho e perdão. Como Abigail falou para Paulo, para trabalhar e perdoar, independente de qualquer situação. Que assim a gente siga. E seguindo, vou iniciar com a nossa prece. Jesus, abençoe cada um de nós, cada pessoa conectada conosco. Derrame sobre nós a sua luz. Dai-nos força, Jesus, nas horas de críticas, nas horas de problema. Dai-nos a sua força e a sua presença. E que o dia de hoje, neste estudo, seja abençoado, iluminado e amparado por Ti. Que
assim seja. Muito bem, o nosso item de hoje, dando sequência ao anterior, que foi esquecimento do passado. Se você ficou com alguma dúvida, volta lá, assiste de novo, escuta, né? Este é um estudo que você pode colocar enquanto você desenvolve uma atividade doméstica. Ele não exige uma leitura na tela, então a escuta já vai te auxiliar muito. E hoje nós vamos para o item elementos de convicção, tá? Lembrando que elemento é aquilo que é usado para alguma finalidade, e convicção é se convencer, né? É tomar posse sobre algo. Então, o item de hoje é este, e o visitante fala assim: eu convenho, Senhor, que, do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional. Mas resta sempre a questão das manifestações que não podem ser resolvidas senão pelos fatos. Ora, é a realidade destes fatos que muitas pessoas contestam, e não deveis achar espantoso o desejo que se exprime de testemunhá-los. Kardec responde: acho isso muito natural. Somente como procuro que sejam proveitosos, explico em que condições convém se colocar para melhor observá-los, e sobretudo para compreendê-los. Ora, aquele que não quer se colocar nessas condições é porque não tem desejo sério de se esclarecer, e então é inútil perder-se tempo com ele. Compreendereis também, Senhor, que seria estranho que uma filosofia racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica na realidade da causa. Se um é verdadeiro, o outro não pode ser falso, porque onde não houvesse árvore, não se colheriam frutos. Todo mundo, é verdade, não pode constatar os fatos, porque todo mundo não se colocou nas condições desejadas para os observar, e para isso não se armou da paciência e perseverança necessárias. Mas ocorre aqui, como em todas as ciências, o que uns não fazem, outros o fazem. Todos os dias, aceita-se o resultado de cálculos astronômicos sem os ter feito. Qualquer que ela seja, se achais uma filosofia boa, podereis aceitá-la como aceitareis uma outra, reservando, porém, vossa opinião sobre os caminhos e meios que a ela conduziram, ou, pelo menos, não admitindo-a senão como hipóteses até mais ampla constatação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todo mundo. O que convence a alguns não causa nenhuma impressão sobre outros. Por isso é preciso um pouco de tudo. Mas é um erro crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Vi pessoas que os fenômenos mais notáveis não puderam sacudir e para as quais uma simples resposta escrita triunfou. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais ele é extraordinário, mais parece suspeito, e o pensamento nele procura sempre uma causa vulgar. Se o compreende, mais facilmente é admitido, porque tem uma razão de ser. O maravilhoso e o sobrenatural desaparecem. Certamente as explicações que vos acabo de dar nesta entrevista estão longe de serem completas, mas, por mais sumárias que sejam, estou persuadido de que vos levarão a refletir. E se as circunstâncias vos testemunhares, quaisquer fatos de manifestações, os vereis com menos prevenção, porque podereis raciocinar com base. Há duas coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, todos os dias sou visitado por pessoas que nada viram e creem tão firmemente como eu apenas pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório e o fundo é a doutrina, a ciência. Elas a veem grande, tão racional, que nela encontram tudo o que pode satisfazer suas aspirações íntimas, sem o fato das manifestações, de onde conclui que, supondo-se que as manifestações não existissem,
A doutrina não seria menos aquela que resolve melhor uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos não disseram que essas ideias tinham germinados no seu cérebro, mas que elas aí estavam confusas? O Espiritismo veio formulá-las, dar-lhes um corpo, e foi para eles como um rasgo de luz. Isto explica o número de adeptos que apenas a leitura de O Livro dos Espíritos fez. Acreditais que ela estaria assim se não tivesse passado das mesas girantes e falantes? Visitante, tendes razão em dizer, Senhor, que das mesas girantes saiu uma doutrina filosófica. E eu estava longe de supor as consequências que poderiam surgir de uma coisa que se olhava como simples objeto de curiosidade. Vejo agora quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Kardec responde: aqui eu vos detenho, Senhor. Me fazeis muita honra atribuindo-me este sistema, porque não me pertence. Ele foi inteiramente deduzido dos ensinamentos dos Espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer os outros compreenderem o que eu próprio compreendo. Eis toda a parte que nele me cabe. Há entre o Espiritismo e os outros sistemas filosóficos esta diferença capital. Os últimos são obras de homens mais ou menos esclarecidos, enquanto naquele que vós me atribuís não tem o mérito de invenção de um único propósito, de um único princípio, perdão. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, não se dirá. A doutrina de Allan Kardec, e isso é bom, pois que importância teria um nome em uma tão grave questão? O Espiritismo tem auxiliares bem mais preponderantes, perto dos quais não somos senão átomos. Muito bem, este é o nosso item de hoje e a gente vai fazer algumas observações sobre o mesmo. Antes de a gente adentrar no item, eu quero lembrar a vocês o mito da caverna de Platão, e ele comenta ali de Platão no final. O mito da caverna, nas minhas palavras, é basicamente o seguinte: as pessoas moravam numa caverna, surgiu uma luz, uma sombra, alguém ficou curioso, foi atrás, viu que era bom, e os demais não quiseram ir porque ficaram com medo, não quiseram se convencer. Tem também uma historinha, chama Historinha do Peixinho Vermelho, do Chico. Tinham vários peixes morando num aquário e o peixinho vermelho viu uma saída e ele nadou. E aí, quando ele nadou nesse aquário, ele se deparou com o mar e ele viu uma imensidão de seres, um outro ecossistema, uma casa enorme. E ele ficou feliz e ele voltou para anunciar para os outros peixinhos do aquário: venham, tem vida nova, vamos! E os peixes não quiseram, ficaram acomodados onde estavam e não foram. E o peixinho vermelho foi, seguiu o caminho e ficou feliz. Só que o aquário foi limpo e os peixes morreram, né? Então, assim, naturalmente o ser humano, as pessoas, têm medo do novo, têm medo do desconhecido, têm medo de se jogar para um mundo onde possam ter muitas possibilidades. Talvez por insegurança interna, talvez por comodismo, não sabemos. O que importa é que, naturalmente, nós como humanidade temos medo do novo. Às vezes temos medo de uma faculdade, temos medo de novas pessoas chegarem na nossa vida, temos medo de rompimentos, de separações, de desapegos. Temos esses medos, esses receios. E demoramos, às vezes, para nos convencer ou para fazer como o peixinho vermelho fez. Ele saiu, né? Ele teve um movimento psicológico ali dele, aquele encorajamento pessoal dele. Ele saiu primeiro psicologicamente, deduzindo o que pode ter depois deste tubo. E aí ele foi fisicamente. E ele se deparou com um mundo diferente. Só que ele não foi egoísta. Ele voltou para chamar os demais companheiros. Mas, como temos o livre-arbítrio, ele respeitou. Eles não quiseram ir, então ele foi. Né? Ele se libertou do aquário, se libertou daquela visão estreita daquele ambiente onde ele morava, onde ele vivia, e foi procurar novos rumos, ter novas amizades, ter uma vida nova.
Assim, a gente pode contextualizar, em outros termos, este item, elementos de convicção, porque ele argumenta, mas realmente isso vai me convencer, né? As mesas girantes vão convencer e tal, e Kardec fala que acha natural ele fazer esse tipo de argumento, né? Que compreende ele e que vê os fatos nesse sentido, das dificuldades que as pessoas têm, tanto é que me chama muita atenção a seguinte frase: quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais ele é extraordinário, mais parece suspeito. E o pensamento nele procura sempre uma causa vulgar. Era o que estava acontecendo naquele momento. A doutrina espírita foi codificada através das mesas girantes, que foram os fenômenos de efeitos físicos, e a gente já viu isso aqui. E aí foi provado a existência, né, por uma ciência, pela catalogação, a existência dos espíritos, que são os verdadeiros responsáveis pela doutrina espírita. Tanto é que Kardec coloca aqui no segundo item que ele dispensa a honraria, que a doutrina não é dele, a doutrina não é kardeciana. Isso precisa ficar muito claro desde o início dos nossos estudos, que a doutrina é dos espíritos, que é o ensinamento dos espíritos sobre a coordenação do espírito da verdade, que é o Evangelho de Jesus redivivo, sem o dogma, sem os rituais, sem essa hierarquia, né? É a pureza do Evangelho de Jesus, de forma clara, de forma prática. É isso que o Espiritismo vem trazer. É esse o ensinamento dos Espíritos, é essa a explicação. E Kardec dispensa isso, fala: não, a doutrina não é minha, a doutrina é dos Espíritos. Perto dos Espíritos iluminados, eu sou como um átomo, né? Ele coloca, eles têm auxiliares mais preponderantes. Então, Kardec se coloca humildemente no lugar dele, deixando claro que ele catalogou, ele escreveu e deixando claro o papel que ele fez dentro do Espiritismo. Por isso que ele é o codificador. Kardec não inventou o Espiritismo. A gente precisa começar a desmistificar algumas coisas. Kardec codificou, ou melhor, decodificou, porque ele colocou, como a gente já falou em outras ocasiões, como outros estudiosos do Espiritismo colocam, ele decodificou aquilo que já existia na natureza, porque a doutrina dos Espíritos sempre fez, sempre fará parte da humanidade, porque os Espíritos sempre irão se manifestar. Lembra que teve um item, eu não sei se teve ou se vai ter, que fala, vai ter, que o próximo será a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas, é um item muito interessante, e o outro é a interdição do Espiritismo, antes da gente acabar esse segundo capítulo. Nesse último item, o visitante inclusive argumenta, e se acabasse as obras espíritas? Ele fala: não tem problema, os espíritos trariam de novo, porque não é uma obra humana, é uma obra dos espíritos. Kardec fala, naquele momento foi ele que decodificou, mas se vier acabar, outra pessoa vem e decodifica, né? Porque eles vão inspirar nesse sentido. Então, voltando aqui àquela frase que eu li, que quanto mais extraordinário, mais suspeito, e a pessoa, por não entender, fica tentando vulgarizar o fato. Vamos supor, vamos pegar um exemplo. Eu, Lília, não entendo nada de mecânica quântica, biologia quântica, física quântica. Eu gosto muito, já estudei algumas coisas sobre, mas eu não tenho profundidade do assunto. Portanto, eu não posso vir aqui e falar sobre, né? Para mim ainda é algo muito extraordinário, que eu preciso estudar muito, me dedicar, me debruçar, se assim eu tiver interesse. Por enquanto, eu olho, acho extraordinário, entende? Aí eu tenho curiosidade sobre, e aí eu fico, às vezes, as pessoas, né, levantam hipóteses sobre aquilo que não conhecem, e não é assim. Se eu realmente tenho interesse, então que eu vá atrás, que eu veja, mas que eu não critique, que eu não vulgarize, que eu não menospreze, porque se aquilo está fazendo sentido para algumas pessoas, se aquilo trouxe um consolo, um amparo, peraí, então tem uma gotinha de verdade aqui,
tem um amparo. Será que eu posso me beneficiar? Será que isso aqui vai me ajudar? Aí, como a gente está conversando de elemento de convicção, é interessante a gente destacar mais um itenzinho aqui do texto, que ele fala que apenas a leitura do Livro dos Espíritos convenceu as pessoas. Apenas a leitura. Nós não estamos falando, Kardec, melhor, não falou aqui, sobre a união de um grupo que estudou o Livro dos Espíritos com profundidade, que pegou cada questão, que analisou, que colocou outros pontos de vista, que trouxe outras referências, que sentiu aquela questão dentro dela. Por exemplo, o Livro dos Espíritos está aqui. Eu vou pegar eles para vocês. A questão primeira. O que fala na questão primeira sobre Deus infinito? Que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. E a resposta dos espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Deus supre, comanda, cria tudo, o tempo todo. E assim a gente vai. Então vocês viram que uma simples questão já não fez pensar? Já não tocou o nosso coração? Parece que aquilo vai lá no âmago da nossa alma. Outra questão, por exemplo, que a gente pode colocar aqui. O casamento, no capítulo 4, sobre lei de reprodução, eu peguei aleatoriamente aqui, chama casamento e celibato. Questão 695. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrária à lei natural? É um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, o casamento é um progresso. E aí, olha que interessante. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. Veja como é profundo esse livro. Quanto nos faz pensar, nos faz refletir, nos dá um direcionamento, nos dá um norte. E ainda aqui bem para o final, vamos ver. Uma última questão para a gente colocar, só para despertando a curiosidade de vocês realmente, tá? No capítulo 2 do livro 4, onde fala sobre esperanças e consolações, no item expiação e arrependimento, questão 990, Kardec pede à espiritualidade o seguinte: o arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? E a resposta é simples e profunda: no estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. E assim Kardec prescreveu 918 questões, se eu não estou enganada. Não, 1019 na minha edição, 1019 questões. Entende? Então veja que simples leitura de algumas questões do Livro dos Espíritos já despertou no nosso coração a curiosidade. A gente já viu que esse livro, o Livro dos Espíritos, essa aqui é a minha edição. Vocês viram que ele está todo marcado, porque eu utilizo ele para os estudos, para a montagem das palestras, o estudo pessoal. Essas questões despertam em nós direcionamentos para a vida. Elas são práticas, elas fazem sentido. É por isso que Kardec fala que é um rasgo de luz, que apenas a simples leitura vai ser o principal elemento de convicção. Assim foi com Bezerra de Menezes. Ele ganhou, eu não vou me recordar agora, não me recordo como ele ganhou o Livro dos Espíritos. E numa viagem de trem ele leu o livro todo, porque ele é muito rápido de ler, é muito fácil, ele é muito instigante, a gente não quer parar de ler, entende? A gente não consegue parar de ler, porque a gente aprende tanto, que a gente não consegue. Outra pessoa que leu em uma noite o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, é Eurípides Barçanufo, porque ele queria entender algumas coisas. Ele era católico e ele queria se convencer, ele queria ter essa convicção, ele queria ter a luz na razão dele, mas alinhado com o coração, entende? O mental com o coração alinhado, para que fizesse sentido, que ele sentisse.
E ele conseguiu conversar e se convencer através da fala de Leon Denis, porque o tio de Eurípides trouxe para ele o livro e falou: eu não consigo sanar as suas dúvidas, meu sobrinho, mas este livro sanará por você. E assim ele usou um elemento, o livro, para a sua convicção. Assim Bezerra usou o elemento do livro dos Espíritos para a sua convicção. Assim como eu, Lília, também utilizei este elemento para a minha convicção. Então, quando a gente quer alguma resposta, a gente consegue. Quando a gente tem interesse e vontade, a gente vai atrás. E aí a gente vai se convencendo aos poucos que a existência de Deus é real, que a imortalidade da alma existe, que a pluralidade das existências é palpável, que a pluralidade dos mundos habitados está sendo descoberta pela ciência e que a comunicabilidade dos espíritos é diária, acontece de mente a mente com todo mundo, porque afinal ela acontece através do intercâmbio mediúnico, no nosso sexto sentido, onde cada um de nós na Terra temos um grau maior ou menor. E estes são os pilares do Espiritismo, estes 5 que eu li. E a gente pode citar também como elementos espirituais de convicção a espiritualidade, logicamente, a sensibilidade / mediunidade, que a gente tem a nossa vivência, as artes, as nossas experiências diárias. Tudo isso são elementos de convicção. Mas a principal convicção é aquela quando nós abrimos a mente para o estudo e o coração para receber o consolo que a doutrina espírita vem nos dar através do Evangelho de Jesus. Cada um de nós tem seu tempo de convicção, cada um de nós tem seu olhar sobre. Cada um de nós necessita querer ter esta convicção. E é por isso que a gente traz, respeitando o livre-arbítrio de cada um, né, de uma forma simples, da forma que nós podemos contribuir, este item. Eu espero que ele tenha ficado claro, eu espero que ele tenha feito sentido ao coração de vocês, à mente de vocês. Eu peço também que, se fez sentido, vocês divulguem para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que vocês curtam, que vocês compartilhem para que o YouTube possa ver que este conteúdo espírita é relevante, dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso ao mesmo. E por hoje é só. E aí, como eu falei antes, o nosso próximo item vai ser Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, ou seja, a Sociedade Espírita. Se alguém já quiser ir pesquisando, tiver um interesse sobre, fica aí uma gotinha de curiosidade para vocês, tá bom? Então eu vou fechar os meus olhos neste momento e vou fazer a nossa prece final. Mestre amado Jesus, que a nossa principal convicção seja o teu sentir dentro do nosso coração. Que seja, Senhor Jesus, o teu amparo nas horas difíceis. Que seja, Senhor Jesus, a paz que derrama sobre o nosso coração e a nossa mente nos momentos de aflições. Que a nossa convicção, Senhor Jesus, seja o irmão que chega, nos dá a mão, nos dá um sorriso, nos passa uma mensagem. Porque assim, Mestre amado, nós sabemos que estamos sempre guiados e protegidos por Ti. Obrigado pelo estudo de hoje. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão. Fiquem com Jesus. Paz e luz.